Ao anoitecer, a gangue sai de Tucson. Com eles estão 5 novos recrutas Cloyce e U, e também o barril de uísque roubado na noite anterior, que Glanton prometeu a Mangas Colorado. O barril foi drenado, remodelado e agora contém apenas cerca de 3 litros de licor. Mangas e alguns apaches cavalgam para encontrar a gangue, e o uísque é trocado por ouro e prata. Mangas parece insatisfeito com a troca, mas Dave Brown garante ao novo recruta que os apaches não seguirão à noite. A gangue cavalga para o oeste passando por pequenas cidades e por uma floresta de saguaro. Eles acampam. Glanton olha pensativo para o fogo. O narrador o descreve como um homem cheio de recursos, à altura de todos os desafios, até mesmo da morte. Ele não pesa as consequências e, embora aceite que não podemos escapar do destino, ele reivindica a agência e levaria o sol à sua escuridão final como se o tivesse ordenado no início dos tempos. Enquanto isso, o juiz fica rabiscando em seu livro observando-o incansavelmente. 2 dias depois, a gangue encontra uma legião de 100 soldados de Sonora liderados pelo Coronel Garcia. Eles estão procurando um bando de apaches liderados por um homem chamado Pablo. Glanton troca civilidades rudimentares com Garcia, mas segue em frente, a gangue a reboque. O narrador diz que é como se o lugar ao sul de onde Glanton veio e o lugar a leste para o qual ele está cavalgando não existissem para ele. Na noite seguinte, a turma está sentada ao redor do fogo, o juiz em alguma missão. Alguém pergunta a Tobin se costumava haver 2 luas no céu, e ele diz que é possível. Ele supõe que Deus, perturbado pela loucura na terra, poderia ter extinguido a segunda lua e deixado a primeira apenas porque não conseguia pensar em outra maneira de tornar possível que os pássaros voassem à noite. Alguém pergunta se existem humanos ou criaturas semelhantes em outros planetas. O juiz voltou ao fogo e responde negativamente. Ele diz que o universo é infinitamente variado e que a ordem que vemos no universo é imposta por nossas próprias mentes, não inerente à coisa em si. Dave Brown cospe no fogo e descarta isso como uma conversa maluca. O juiz sorri e se ajoelha ao lado de Dave Brown com uma moeda na mão. Onde está a moeda? Ele pergunta. O juiz joga a moeda e ela circula a fogueira, talvez presa à crina de cavalo, antes de retornar à mão do juiz. Ele compara isso à órbita da Lua e à vida predestinada dos homens. Ele então joga a moeda novamente e ela desaparece na noite, antes de retornar depois de algum tempo para sua mão. Alguns dos homens pensam que é apenas um truque, e o próprio juiz diz que todas as moedas são moedas falsas. No dia seguinte, a gangue está novamente em movimento. O cachorro de Glanton, aquele que ele domou com carne seca no capítulo 11, cai para o fundo da coluna, e não vem quando Glanton chama. Glanton recua, encontra o cachorro, bate nele violentamente e o leva à sua frente. Logo depois, a gangue passa por mulas mortas e carroças arruinadas, gado e cavalos mortos. Eles cavalgam sobre um lago seco e passam por um apache crucificado. Nessa paisagem, observa o narrador, homens e rochas compartilham um estranho parentesco. Enquanto a gangue acampa uma noite, o juiz discursa sobre a guerra. Ele diz que o que as pessoas pensam sobre a guerra não importa, porque a guerra sempre esteve e sempre estará aqui. Ele chama a guerra de comércio final e diz que ela contém todos os outros negócios. A guerra perdura, diz ele, porque os jovens a amam e os velhos a amam neles. Ele também diz que os homens nascem para nada além de jogos, e que a guerra é o jogo final porque envolve as apostas mais altas. Ele conclui que na medida em que a guerra é uma batalha de vontades humanas dentro da vontade do universo, isto é, o destino, a guerra força a existência a uma unidade. A guerra é Deus. Dave Brown estuda o juiz Alden e o descarta como louco. Outro membro da gangue, Doc Irving, diz que o poder não faz o certo.
O juiz responde que os fracos inventaram a moralidade para privar os fortes de seus direitos e observa que a história subverte a moralidade a cada passo. Ele também observa que nunca podemos testar a qualidade de nossos julgamentos morais. O juiz pergunta a Tobin o que ele pensa. O padre não diz, responde Tobin. O juiz rebate que o padre já disse ao abandonar o sacerdócio e se tornar um guerreiro. Tobin diz que nunca foi realmente um padre, apenas um noviciado. O juiz observa que homens de Deus e homens de guerra têm estranhas afinidades. Tobin diz ao juiz que não o contradiz e que o juiz não deve pedir que ele o faça, mas o juiz responde que tudo o que ele poderia pedir pelo ex-padre já deu. No dia seguinte, a turma atravessa um leito de lava e algumas colinas de granito. No próximo, eles encontram água, e o juiz encontra um osso misterioso. Consequentemente, ele dá uma palestra sobre paleontologia para alguns novos recrutas, respondendo às suas perguntas minuciosamente. Perto dali, o está amarrado perto de uma fogueira, onde se senta com as mãos estendidas como se ansiasse pelas chamas. O juiz deixa cair o osso e diz aos que o ouvem que, embora queiram que lhes digam algum mistério, o mistério é que não há mistério. Quando o juiz se levanta e se afasta, Tobin diz que o próprio juiz é um mistério. Depois de mais 3 dias de cavalgada, a turma chega ao Rio Colorado. Lá eles encontram um comboio de carroças devastado pela cólera. Vasculhando os destroços estão os índios Yuma, alguns transportando gado através do rio. Glanton fala com um velho, que lhe diz que seu grupo pretende cruzar o rio por meio de uma balsa, que cobra $1 por pessoa. A balsa chega pilotada por um médico chamado Lincoln, a quem Glanton apresenta a gangue. Mais tarde, Glanton, o juiz e 5 homens descem o rio até onde os índios Yuma estão acampados. Eles são recebidos pelo líder caolho do grupo, Cabalo em Pelo, um chefe menor chamado Pascoal e outro índio chamado Pablo, presumivelmente o líder do bando que o coronel Garcia e seus soldados de Sonora estavam caçando. Dave Brown cospe e Glanton chama o bando de louco, mas o juiz acha que os índios são mais úteis do que parecem.